Com a palavra o deputado Uzeni. Muito obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores deputados, o Brasil assistiu, na minha opinião, talvez uma das propostas mais estapafúrdias que possa existir com relação a quem dirige um país, a quem tem a proposta de fazer uma boa gestão. O programa Mais Médico, apresentado ontem pelo governo federal, na minha opinião, não tem nada mais, nada menos, senhores deputados, do que a intenção de tirar o foco das vozes das ruas. O que os brasileiros disseram nas ruas, que não queria mais corrupção, que não aguentava mais uma educação pífia, como é a educação no Brasil, com a saúde que não atende às expectativas do povo brasileiro. O governo federal, numa atitude que considero não pensada, e apresenta a proposta de contratar milhares de médicos brasileiros e não brasileiros para resolver o problema da saúde. Todos nós, senhor presidente, todos nós sabemos que o problema da saúde não está na quantidade de médicos. O problema não é mais médicos, o problema é de uma boa gestão, de uma boa aplicação dos recursos públicos para a saúde. Por isso é que hoje nós debatemos e queremos fazer a repactuação do Pacto Federativo no Brasil, porque está aqui hoje os prefeitos de todo o Brasil de pires na mão. Os municípios não aguentam mais, porque o dinheiro do país está todo na mão do governo federal. Ficam os estados e os municípios à míngua, sem poder fazer nada. E o governo federal podia ontem, perdeu a oportunidade de dizer, olha, a partir de hoje nós vamos dividir, nós vamos colocar recursos para as prefeituras e para o Estado cuidar da saúde do nosso povo lá na ponta. O problema é que o governo não quer resolver. O Brasil não precisa de mais médicos. O Brasil precisa de menos ministérios, de menos empreguismo, de menos companheiros. O Brasil precisa de investimentos sérios. Porque se você contratar um médico estrangeiro e ele vier aqui, procedimento que leve à morte de um brasileiro, quem vai ser o responsável? Quem que vai cuidar da atuação do médico estrangeiro no Brasil? O Conselho Federal de Medicina, os conselhos regionais, as associações médicas brasileiras, todas elas apresentaram propostas concretas, proposta que realmente, senhor presidente, senhores deputados, vem de encontro ao anseio da população brasileira. Não adianta colocar médico lá nos lugares mais longínquos desse país, senhores deputados, se não der as condições para o médico trabalhar, se não der as condições para o médico diagnosticar e fazer um bom tratamento. Portanto, eu venho aqui repudiar essa proposta do governo federal de trabalhar por mais 2 anos de graça para o governo federal como proposta de solução para os problemas do nosso país. Isso é um absurdo e eu venho aqui protestar, porque a classe médica brasileira tem contribuído muito para essa nação. Se existe incompetência, se existe má gestão, se existe pessoas que não querem resolver os problemas desse país, não é a classe médica, não são os médicos, não é o Conselho Federal de Medicina, são aqueles que estão à frente do governo e que têm a índole de apresentar propostas, eu diria, indecorosas para a população brasileira. Era isso que eu tinha, senhor presidente.